tal a fragilidade de saúde que ele, igualmente, desde os 12 anos de idade, vejam as coincidências. Meu avô, com 12 anos, foi para o México. Meu pai, com 12 anos, foi diagnosticado com uma grave deficiência cardíaca. E eu, com 12 anos, tomei conhecimento disso no momento em que ele estava ali em vias de decidir, né, do destino de Deus, decidir se ele ia virar anjo ou ia continuar aqui. E nesse momento, eu senti a imensa necessidade de trabalhar, de me virar e ajudar a minha família a se virar. Porque o esteio da família poderia, a qualquer momento, faltar. E nós não tínhamos uma situação financeira, econômica suficiente para trazer algum conforto, e tampouco a minha mãe uma condição de patrocinar a família. Então, o que uma criança de 12 anos pode fazer? Uma criança não é criança de 12 anos, porque o meu avô, aos 12 anos, tampouco era criança. Ele era uma alma num corpo de criança. Muitas responsabilidades, né, que ele já tinha. E assim, aos 12 anos, eu comecei a empreender, ou seja, a me virar. E o que eu fazia? Eu tomava conta de carro na rua. Eu ia para a escola de manhã, eu morava aqui pertinho de onde nós estamos, na Alameda Franca, pertinho da Rua Augusta, Doc Lobo. E os poucos carros que tinha na rua, eu tomava conta. Entretanto, tomar conta era uma coisa muito pouco, né? A pessoa ficar ali tomando conta de um carro. Né? Aí eu falei, puxa vida, tem aqui no jardim do prédio onde eu moro uma torneira. Né? Tem um balde que eu pego lá em casa. Não é? Sabão, pano, eu vou me ocupar. Não importa se eu irei receber alguma forma de retribuição. A minha maior retribuição é a que eu estou dando em relação às minhas próprias expectativas. Então, o segredo do empreendedorismo está em superar, não é a expectativa do outro, é superar as próprias expectativas, porque aí você cresce, não em função da opinião do outro, mas em função da única opinião a que você deve estar sujeito, é a da sua consciência e nada mais. E assim, sem qualquer expectativa de retribuição, eu ia lá e lavava o carro, os carros. E de repente o dono chegava e falava, ué, o carro está lavado, não é? E eu via aquele sorriso, aquela surpresa. E percebi que nada mais importante para o empreendedorismo do que superar as suas próprias expectativas e as expectativas dos seus clientes e dos seus fornecedores. Porque assim, superando as expectativas, as pessoas se surpreendem. E não existe nada mais agradável do que uma linda surpresa. E, por consequência, eu passei a ter aquilo que o meu avô tinha lá no México, apreciação. E, em consequência, a grande maioria das vezes, até um reconhecimento a mais do ponto de vista financeiro. Porém, se o reconhecimento financeiro não viesse, não faria a maior importância, porque a quem eu estava dando satisfação era a minha própria consciência. Eu não estava vivendo por conta da expectativa do semelhante, embora isso fosse interessante, do ponto de vista empreendedor, mas eu ter a consciência e o prazer e o sabor de saber que eu estou me tornando uma criatura melhor, superando, aproveitando virtudes, era a maior
demonstração de empreendedorismo pessoal que eu poderia ter em relação a mim mesmo. E, por consequência, eu fui crescendo. Com o dinheirinho que eu ganhava, o primeiro deles, sabe o que eu fiz? Eu comprei um casalzinho de passarinhos. Eu sempre adorei natureza, sempre adorei fazenda, adorei praia. A gente teve o privilégio de ter familiares, tios, nestas situações de litoral, interior, desfrutar da natureza, desfrutar do ar puro, do acordar de manhã, de você ver aquela névoa gostosa, maravilhosa, respirar. Não é? Então aí, morando praticamente na área central de uma grande cidade como São Paulo, o passarinho era uma forma de eu felicitar a minha alma. Eu comprei um casal de passarinhos, casal de periquitinhos lindos, né? E aí eu comecei a entender que se eu tivesse a oportunidade de ajudar aquele casalzinho a ter filhotinhos, eu poderia montar um negócio. Vender os filhotinhos. Eu comecei a ganhar dinheiro e não vendia nenhum. Ganhar dinheiro e não vendia nenhum. Mas todo o dinheirinho que eu ganhava, eu comprava mais um casal. E mais um casal. E mais um casal. Até que, num apartamento, eu tinha 27 gaiolas. Que eu cuidava bem cedinho de manhã, antes de ir para a escola. E aí eu não queria me desfazer de nenhum, mesmo porque você participar daquele momento milagroso, você vê o casalzinho, põe um ovinho pequenininho assim, de repente esse ovinho vira uma criaturinha minúscula, e essa criaturinha minúscula começa a se transformar as peninhas, não é? Então aquilo, participar do milagre da criação, é a atividade laborterápica mais fantástica que você pode ter, seja com os bichinhos ou com as plantinhas. Você pegar uma sementinha desse tamanho, de repente você vê ela evoluir, vira um tomateiro. O que você está participando? O que você está participando? Do milagre da existência. Então, assim eu comecei a criar uns passarinhos. Mas chegou um momento que eu tinha tantos e as pessoas queriam comprar, eu comecei então também a dar às pessoas a oportunidade de terem a mesma profissão que eu tinha. Eu tomei aquilo como profissão. Para você criar, você precisa cuidar. Para você cuidar, você precisa entender. E para você entender, você precisa estudar. Eu passei a estudar como cuidar de pássaros. Até que um dia eu estou lá na escola e o professor Lima, de português, na sua primeira aula, pede para os alunos fazer uma redação, uma biográfica. Conta um pouquinho da sua biografia, né? Como você me pediu aí agora. Mas as crianças, professor, como assim? Você começa o seu nome, quando você nasceu, os teus pais. E assim você vai contando um pouco, depois você põe a sua profissão. E os alunos falam, mas como assim profissão? A gente é estudante. Isso é uma profissão. Tudo aquilo que você faz, você se dedica, é uma profissão. Eu, na minha redação, eu coloquei profissão, passarinheiro e estudante. Então, o professor pegou, leu a minha biografia e falou, passarinheiro? É, professor. Por quê? Porque eu também gosto de passarinhos. Aliás, eu estou um pouco triste porque o passarinho meu, que eu adoro, ele está doentinho, ele não canta mais, ele não está feliz, está todo encurujado. E eu perguntei, professor, que passarinho é esse? Que espécie? Ele falou, eu não sei. Mas aí eu perguntei a ele, mas a cor do passarinho? E ele me descreveu, alaranjado, assim. Professor, só tem um currupião, não é? Me lembrei, é esse o nome. Mas ele está doentinho. Eu disse a ele, então vamos fazer o seguinte. Se o senhor quiser, eu vou lá na sua casa, mas desde já eu vou lhe dar algumas
informações importantes para a gente curar o seu passarinho. O seu passarinho não está numa gaiola de madeira? Guilherme, está numa gaiola de madeira, aquela piracicaba, não é, professor? Feita em piracicaba, invernizadinha. Pois bem, essa gaiola de madeira, professor, ela deve estar acumulando um piolinho. À noite, ele se instala no passarinho. De dia, ele vai lá e entremeado ali entre o puleiro e a madeira. Então, o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai tirar o passarinho da gaiola de madeira, colocar numa gaiola nova, bonita, de aço, de arame, e o senhor vai pegar a gaiola original, limpar ela muito bem limpinha, lavar ela com água fervente, passar aqui o Neocide da vida depois de sequinha e deixar ela ali, porque eventualmente o senhor pode até utilizá-la depois que ela estiver toda livre daquilo que está sugando as energias do passarinho. Com o passarinho, o senhor vai fazer assim. Primeiro o senhor vai pulverizar esse pozinho embaixo das asas. Depois o senhor vai pegar e trocar ele com mais frequência, o forro da gaiola. O senhor vai dar ele um ovinho para ele poder se alimentar do cálcio. E o senhor vai dar ele esta vitaminazinha aqui junto na água com um pequeno antibiótico que na época chamava-se Tetrex, solução aquosa. O professor pegou, anota para mim que eu não vou lembrar disso. Anotei e entreguei para ele. Resultado, o passarinho dele passou a ficar alegre, estava lá feliz, cantando. Não é? Ele se livrou do quê? Ele se livrou de algo que sugava a sua energia.